Olá, sejam bem-vindos a mais um Taticamente Semana Corrida para a dupla Grenal. No programa de hoje, um convidado especial ainda não tinha vindo, primeira vez. Luquinha, seja muito bem-vindo. JM, nosso fixo aí do programa, mais um final de semana conosco aí. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lucas. A todos que estão nos acompanhando. Prazer enorme estar em mais um programa aqui do Taticamente, um programa que a gente tem tido uma boa desenvoltura e poder conversar de futebol com os amigos é sempre muito bom. Tudo certo, cara. É bom pra caramba. É um programa que já tem um certo tempo. A gente está conseguindo, depois de todos os acontecimentos aí no Rio Grande do Sul, voltando a ter uma frequência no programa. Isso é muito importante. Essa semana fala bastante da dupla Grenal. O Grêmio começando pelo Tricolor novamente, o Tricolor gaúcho em maus lençóis. Aí esses últimos confrontos diretos aí no estado do Rio Grande do Sul tem tido péssimos resultados, e isso está agravando na zona de rebaixamento e deixando com que o time esteja cada vez mais enfraquecido no Brasileirão. Luquinhas, te pergunto, isso vai afetar quanto tempo o Tricolor ou por quanto tempo? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, JM. Prazer estar aqui, agradecer o convite, né? Cara, é uma situação delicada, né? A gente sabe que tá nessa situação de Z4, quanto antes a gente conseguir sair, quanto antes o Grêmio conseguir juntar força para sair, é importante. Quanto tempo a gente não sabe, né? O time não tá tendo resultados, não tá conseguindo desempenhar, e eu acho que o principal agora é focar e tentar sair o quanto antes, né? Visando o próximo jogo. A gente sabe que o campeonato tá no começo, mas daqui a pouco também já tá na metade, daqui a pouco tá pro fim, e a gente sabe como é que é essa história, né? Daqui a pouco, histórias passadas, a gente sabe como é que funcionou. Então, acho que é a hora do Grêmio se juntar, se unir e tentar sair o quanto antes dessa situação. Exato. O campeonato ele tem algumas características bastante específicas que, dentre treinadores, jogadores, comissões técnicas, sempre ressaltam. O início do campeonato ele é sempre muito importante. O startar ele muito bem é sempre bem-vindo ao final com congratulação de título, classificação para a Libertadores e uma melhor colocação no Brasileiro. Esse início de campanha do Grêmio é muito preocupante devido a todos os acontecimentos no estado, devido ao desempenho do futebol. A gente está numa retomada, a gente no Rio Grande do Sul, em todos os aspectos. E um deles é o futebol, é a questão do Brasileirão. O Grêmio ainda não conseguiu se encontrar no Brasileirão. O último jogo tem algumas declarações ao final do jogo que trazem uma esperança maior, que é: vamos começar a jogar melhor. Além do jogar melhor, tem que ter resultado. Exato. O resultado não está vindo, o resultado não está chegando. Sem dúvida. Então o Tricolor está passando por essa fase de dificuldade, mas a gente espera tanto do Grêmio como do Internacional que faça um bom campeonato brasileiro. Mas esse início ele é muito importante. E por isso esse sinal de alerta tão alto nesse momento do campeonato. Essa semana nós vamos falar especificamente bastante do Tricolor gaúcho. O Internacional ele se encontra num estágio menos pior, né, digamos assim, porque tem conseguido resultados, né? O Inter está fazendo aquela velha cartilha de não necessariamente jogar bem, mas ganhar. Exatamente. E por isso tá menos pior na tabela. Mas em relação ao técnico, Lucas, o quanto direta ou indiretamente envolve os resultados negativos ao técnico do Grêmio hoje em questão? Marcelo, a responsabilidade sempre do treinador, né, junto com o grupo, né? Acho que assim, o Renato tem essa parcela. Eu acho que esse discurso que ele andou dando nessa semana, se não me engano, que o torcedor do Grêmio tinha que se acostumar a ver um Grêmio no primeiro turno nessa situação, né? Se acostume que vai ser o primeiro turno todo vai ser assim. Eu acho que não, acho que isso aí é tirar um pouco da responsabilidade dele, e eu acho que é aí que pesa um pouquinho, né? Porque sobrecarrega os jogadores. Então, no momento de dificuldade, o treinador tem que se fechar, como eu falei, tentar buscar força o quanto antes. Então, assim, a responsabilidade do treinador é grande, né? Então, o time está nessa situação, perdeu peças, né? A gente sabe que também a situação do Rio Grande do Sul impactou bastante diretamente o clube, né? O time, tanto o Grêmio quanto o Inter. Mas é hora, já retomou o futebol há um tempo suficiente de ver as peças que tu tem, saber o grupo que tu tem. O Grêmio tem um grupo que não é para estar onde está, né? Então, assim, a responsabilidade do Grêmio, a gente pode discutir do Grêmio, de repente, assim, tem time para ser campeão de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro? É outra situação. Mas não tem time para onde está. E passa muito pelo treinador. Então, a responsabilidade do treinador, nesse momento, ele é um pouco maior, né? De falar menos desculpas, eu acho, né? E ter mais ação, né? Como eu falei anteriormente, a questão de estar no Z4, por exemplo, ali, mexe com o psicológico, mexe com a torcida, com a diretoria, a pressão começa a aumentar. Então, acho que é o momento de se fechar, de se unir para tentar o quanto antes sair. Mas a responsabilidade do treinador sempre é maior nesse momento, né? A dificuldade é do treinador. Claro, a responsabilidade, sim, passa pelo técnico. E quando a gente fala do técnico do Grêmio, a gente está falando do Renato.
E a insistência dele com algumas peças estão influenciando diretamente no mau desempenho do clube em campo. E também não só o desempenho, como o resultado, diferentemente do Internacional, que muitos defendem ou criticam que o Eduardo Cudê insiste em algumas peças, mas hoje o Internacional está convertendo os 3 pontos, independente do desempenho dentro do gramado. A diferença entre os dois, na verdade, é a questão do resultado, né? Os dois não estão desempenhando, mas um está tendo resultado que dá tranquilidade para trabalhar, né? Então isso é o diferencial. O Inter está mais seguro. É que o psicológico ajuda nesse momento, Inter né? Estão mais seguros. O Inter, querendo ou não, jogando bem ou jogando mal, tá ganhando. É aquilo que a gente fala, tu pode jogar mal 38 rodadas e consegue ser campeão. Sim. Agora, quando não tem desempenho, que é o caso do Grêmio, né? É o grande ponto. E o Grêmio não consegue os pontos também junto, atrelado ao desempenho, a dificuldade é maior. O psicológico pesa. E esse desempenho, ele passa pelas escolhas. Os 11 atletas que iniciam a jornada ali do jogo, como o Renato ele vem insistindo, diferentemente do Cudê, que está insistindo, mas está trazendo resultado, ele já está recebendo aquela crítica reconhecida e devida. Porque uma campanha com 6 pontos, que hoje o Grêmio se encontra na zona do rebaixamento, penúltimo colocado... Apenas 2 vitórias, né? Exato. Então, não pode isso se refletir apenas para o elenco. Isso tem que refletir também para o treinador, tem que se refletir para a diretoria, algumas más escolhas. Tivemos recentemente venda de mando de campo, tivemos recentemente uma tentativa de levar o Clássico Grenal para um outro estado. Isso tudo também mexe com a estrutura para o resultado final. Então, cada um tem uma parcela de culpa. E, com certeza, a parcela de culpa do Renato não pode ser absolvida. Ele tem que estar dentro desse pacote, tem que criticar. A torcida tricolor não é pegar no pé. Ninguém pega no pé do Renato. Não é pegar no pé. O Renato ele é uma história dentro do clube. Sim, sem dúvida. Ele é criticado, ele é pressionado porque ele pode corresponder. Ele é alguém que já entregou títulos para o Grêmio. Então, ele tem essas insistências que ninguém consegue, não aguentam mais. Hoje mesmo estava vendo um dado do centroavante do Grêmio, ele tem 43 jogos e 3 gols. E sendo os 3 gols feitos no Campeonato Gaúcho dos times rebaixados do Gauchão. Então, como que vai se esperar de um centroavante dentro da estrutura Grêmio para fazer gols, sendo que ele não tem nenhum tipo de qualidade para converter as jogadas em gol? Então, por que insistir nele? Por que não dar chance para os jovens, tendo outras peças? Hoje não tem uma reposição imediata para um 9. Não tem? Mas quantos anos o Grêmio jogou com falso 9? Então é isso que é a crítica. Renato, muda o estilo de jogo, né? Vamos mudar o estilo de jogo. Vamos mudar daqui um pouco as peças para tornar o jogo um pouco mais fluindo um pouco melhor. Porque sempre com menos um vai dificultar bastante. Será que isso que tu falou, JM, da escalação e a frequente escalação do JP Galvão, especificamente, será que não vai de encontro ao que o Renato pensa como técnico para os clubes que ele treina? Por exemplo, se tu pegar a escalação do Grêmio no período que o Renato foi técnico, normalmente se joga com um centroavante, um ponta esquerda e um ponta direita. Sendo que sempre o ponta esquerda ele é muito agudo, sempre um cara que ataca muito. Sim. E o ponta direita ele sempre bota um cara mais defensivo. Se pegarmos a sequência, foi muito parecida. Foi Ramiro na direita, Alisson na direita, depois o Marinho, porque em algum dado momento o Marinho era reserva do Alisson, mas com a mesma função do Alisson defensiva. Sim. E na esquerda, se pegar na sequência, era Pedro Rocha, Fernandinho, PP, me corrija se eu estiver errado, PP, Cebolinha, Ferreirinha... Que entrava por vezes, né? Que entrava por vezes, e agora, por último, agora ele tem revezado entre o Galdino, Soteldo. Galdino fez a posição, né? O Galdino fez no meio tempo. Será que isso não tem a ver com o que ele acredita de formação e não necessariamente de qualidade? Porque, por exemplo, talvez não se discute que o JP Galvão está mal, certo? Sim, não. Isso é discutível. Os números estão mostrando isso. Sim, sem dúvida. Porém, será que isso não tem a ver com o fato do Renato acreditar nessa coisa que ele tem de formação específica e nada muda? Será que em nenhum momento não tem a ver com a falta de qualidade, sim com a crença dele na escalação? Aí que entra a questão do treinador, né? Tu tem que ter esse feeling de ver que o time naquele esquema não tá rendendo, por vários motivos, como o JM trouxe, né? Os números provam, né? Então, ele não consegue, o JP, desempenhar essa função. Cabe ao treinador mudar um pouquinho. Não custa tu mudar. Muda a postura, joga sem o 9 de referência. Com 2 pontas, bota os guri pra jogar, como ele já colocou. O Matheus Fernandes e o
o Gustavinho. Natan. O Natan e o Gustavinho. Então abre o time, né? Tu joga com mais velocidade, né? Durante o jogo tu muda. Dependendo da situação, tu entra com o JP, né? Por uma bola aérea. Começa diferente, né? Faz uma mudança ali nessa posição do ataque. Ele que é tão carente do Grêmio. O Grêmio é carente, né? O Grêmio depende muito do Diego Costa e sem ele sofre muito, né? Tinha dependência do Soares, mas o nível era outro. Veio um cara de qualidade, bom jogador também. Sofre quando não tem ele. E esse 9 ele não tem. Não adianta. Se ele insistir nesse sistema aí, os números estão aí. O Grêmio vai continuar desempenhando um mau futebol. Então tem que mudar. Então aí a responsabilidade do treinador é nesse ponto, de mudar. Muda o esquema, joga dessa forma, começa assim, e ao longo do jogo tu vai tentando e vai mudando. Quer insistir com o JP? Entra no segundo tempo, uma bola aérea para fazer um pivô, para escorar para quem vem de trás. Mas tem que ter essa mudança, entendeu? Tu tem peças boas para fazer isso, né? Então acho que cabe a ele essas escolhas, né? Pode falar. É que o Renato ele traz um trabalho, bem colocado pelo Marciano, já consolidado. Consolidado dentro do que ele pensa, né? Sim. Não quer dizer que sempre vai dar resultado. O esquema de jogo, ele faz alternâncias dentro do jogo. Ele altera a forma de jogar a depender dos adversários também. A gente sempre tem que ressaltar a mudança dele de linhas de 4, linhas de 3-3, linhas de 4-4-2, linhas de 4-1-2 e assim por diante. Ele vai alterando durante o jogo. Só que, claro, nesses últimos 6 meses, ele está fixado num esquema tático. No mesmo esquema. E o esquema tático que ele está fixado é ainda com a caracterização de um 9 lá na frente, que é o JP Galvão, com os pontas extremos, com uma linha de meio campo. Mas eu concordo que ele tem que começar a pensar de uma forma distinta, porque não está dando o resultado. O desempenho em campo, ele é uma consequência de continuidade. Aquilo que a gente vinha conversando desde o início do ano. Muito se criticou o Internacional no início da temporada, só que o Internacional tinha um excelente desempenho dentro de campo, só que não tinha resultado. Exatamente. O Internacional ele foi desclassificado jogando muito bem e jogando invicto, não tendo derrotas. Então, assim, hoje a gente pode falar que o Inter está consolidando um trabalho de 6 meses atrás. Por isso está tornando o resultado mais importante, que nesse momento do que o desempenho em campo. Já tem a maturidade nesse sentido. O Grêmio ele ainda está buscando um equilíbrio dentro de desempenho em campo com resultado. Não está tendo nenhum nem outro. E passa essa nenhum nem outro pelas escolhas do treinador, pela forma dele estar querendo que o time jogue, sendo que ele não tá trocando no momento que precisa, no momento que ele tem que pensar novamente a reestruturação do time do Grêmio. Exatamente. Dos 11, dos reservas, quem vai entrar, quem vai sair, como vai entrar nos jogos. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar, que é o primeiro Grenal deste ano, que ele entra com 3 volantes. Sim. Foi criticado. Eu acho que ele entrou com 4, não? 3 volantes e um quarto fazendo uma posição... É o que saiu um pouco mais, né? Saiu um pouco mais. Tinha uma saída mais, uma válvula de escape pela direita, entendeu? Isso. Aquele esquema tático demonstrou que ele tem, sim, possibilidades dentro do grupo. E olha que aquele era um momento anterior às contratações que chegaram. Sim. Então, cabe a ele hoje verificar, retomar uma nova rota. Porque o que está em campo e o que ele está escolhendo não está dando resultado. Então, ou muda, ou vai seguir nessa situação que é bastante delicada para o Grêmio. Fica muito previsível para o adversário também, saber como o Grêmio joga, né? Então, tem aquela referência, sabe como vai jogar, tu marca as principais potências do time e acabou. Outro problema importante é que é o seguinte, o Grêmio tem rodízio no gol, não sabe quem é o goleiro que joga. O Grêmio tem rodízio na zaga, porque o Jeromel já tem uma certa idade e não consegue jogar todos os jogos. Mesma coisa o Cânimo. Então, o Grêmio se reforçou agora, foi ao mercado em busca disso. O meio de campo também, enquanto não tem Cristaldo, sofre demais. E o ataque é mais do mesmo, né? É aquilo que a gente tá falando aqui. Não tem a referência, porque o Diego Costa vai ter jogos que vai se machucar. Ou suspensão por cartão, sofre. Então, isso também é um problema sério, né? Então, precisa começar por aí, né? Tu encontrar o goleiro que vai jogar uma zaga de confiança para tu ter uma linha de 4 ou uma linha de 5, depende de como ele vai jogar. De confiança. Um meio campo que passe uma sensação melhor, faça a transição para ataque. E um ataque que consiga corresponder, fazer gols, que é o principal, né? Então, por isso que eu digo, é importante o treinador estar alerta. Um rodízio de 2 goleiros é difícil, né? O rodízio de 3 goleiros, acho, pra nós aqui no Sul, acho que fazia tempo que eu não vi não sabia quem joga, né? Então, isso também pesa, né? Nessas horas, né? O Grêmio tá indo ao mercado, o Grêmio tá de olho ao mercado, tem que estar mesmo, porque o campeonato, o ano ainda é longo, a situação do Grêmio exige que tenha mais jogadores de qualidade no grupo, né? Veio o Edenilson também, mas ainda também não entrou naquele ritmo, né? Não tá 100% ali para jogar 90 minutos,
mas precisa ter um pouco mais de jogador de qualidade para que tanto Libertadores, né, e quanto o Brasileirão, que não vai ser fácil, né, e é longo, precisa ter esses jogadores. Nós falamos, aproveitando que tu falou, Lucas, de posicionamento do Edenilson, né? No programa passado eu trouxe um dado aqui em relação ao Renato, e no segundo bloco nós falaremos mais do Renato ainda. Nós fomos em busca de um dado que existe, que é o seguinte: na história do Campeonato Brasileiro, de 71 para cá, né? O Renato Portaluppi, na escala de técnicos da sua história do brasileiro, né, de 71 para cá, ele é o técnico que mais escala errado o posicionamento. Ele é o primeiro da história do Campeonato Brasileiro que bota os jogadores fora da sua posição. E a média existe, esse número é 3. Por jogo, de 11 titulares, na média, 3 é fora de posição. A gente falou aqui do JB Galvão, e ele é um exemplo. Quando ele foi contratado pelo Grêmio, o presidente falou para o Renato que traria um meia da Itália. Sim. Porque o JB Galvão desempenhou a função de meia atacante, como o Cristaldo faz no Grêmio, a carreira inteira. E aqui no Grêmio ele é centroavante. Eu não julgo tanto o JP, porque todo jogador que vem jogar no Grêmio que não joga na sua e não tem um bom rendimento, eu tiro um pouco a culpa porque não tá jogando na sua. Sim. E eu acho complicado tu querer cobrar de um centroavante que ele joga de ponta direita ou de ponta esquerda, ou ao contrário. Então o JP Galvão é um dos poucos que eu eximo parte da culpa, porque ele não tá fazendo a dele. Se pegarmos os números dele fora, na Europa, durante a sua carreira, eram absurdos para um atacante que não está jogando nada, e está tudo certo, porque ele não é centroavante. Exato. Assim como o Soteldo, que ainda não conseguiu jogar de meia atacante centralizado, que é a dele, e ele joga de ponta esquerda, eu coloco nessa conta de quando não tem rendimento, está tudo certo, porque não é dele. Sim. O que não é regra, porque talvez tu pudesse ter um melhor rendimento. Sim. Mas eu sempre vou dizer, mas enquanto... porque o Soteldo tem qualidade para jogar. Tem qualidade. E se tu for ver todas as jogadas do Soteldo que envolve gol ou assistência, todas são pelo meio. Exato. Porque é automático. Ele instintivamente pega a bola pela esquerda entrando, e vai entrando porque é o que ele faz. Claro. Ele não consegue desempenhar muito lá naquele canto, porque não é dele. Claro. Assim como o Cristaldo, muito tempo, jogou de centroavante no Grêmio e não fazia dele de meia. Jogou o ano inteiro passado na ponta direita, fora da dele. O Edenilson ainda não jogou de volante. Perceba que o Edenilson, desde que veio pro Grêmio, só entra como ponta direita. Sim. E daí, automaticamente, entra na mesma regra do Soteldo, entra na mesma regra do JP Galvão, que eu não cobro, porque não estão fazendo a sua função. E tu dificulta, né? Tu pegar um jogador que tem uma função, uma característica, e tirar ele desse local do campo, tu vai dificultar mais ainda. E pode ser um craque. Seja JP Galvão, seja Soteldo, pode ser, independente da qualidade do jogador. Quanto mais tu tirar ele dele, pior vai ser o desempenho. O Cristaldo, não por acaso, quando virou meia centralizado, meia atacante, tá desempenhando a função muito bem, porque é a dele. Sim. O Soteldo, todo jogo que foi bem, foi pelo meio, não por coincidência. O JP Galvão, uma partida ou outra que ele não foi mal, ele jogou um pouco mais recuado. Sim. Porque daí foi partidas, por exemplo, que ele entrou e o Diego Costa não saiu, o Diego Costa ficou lá na frente e ele desempenhou a função de meio atacante, que é a dele. Então, todo jogador no tricolor ou qualquer clube que joga fora da sua posição, eu dou esse desconto. E esse dado que existe é só mais um dado do Renato, que nós traremos no segundo bloco, mais dados do Renato, até para nós avaliarmos esse período que ele está na carreira, se é muito mais válido, se é muito mais qualidade ou menos qualidade. No segundo bloco a gente vai falar muito ainda sobre o Renato. Saindo um pouquinho do tricolor, vamos para o Beira-Rio. O Internacional tem feito boas campanhas, jogos muito bons. Como nós falamos anteriormente, embora não tenha necessariamente jogado com qualidade, mas entregou resultado. No Campeonato Brasileiro a gente sabe que o resultado importa. Já tivemos times campeões não jogando tão bem, mas fizeram resultado, certo? Em relação ao Inter, o horizonte é maior que o do Grêmio. O Inter é mais cômodo hoje na posição pela tabela, para o Campeonato Brasileiro inteiro. O que pensa disso, Lucas? Um pouco de cada, né? Eu acho que o Inter chega com o momento, o cenário agora de pré-grenal mais tranquilo. A responsabilidade toda ela é do lado do Grêmio, tem função de como está sendo e está na zona, né? O Internacional está mais tranquilo nesse ponto. E os resultados, né? Há pouco tempo a diretoria do Inter veio com os dados, né? O time tinha só 3 derrotas, era a terceira melhor campanha do Brasil até o momento, sofreu 5 gols só no Campeonato Brasileiro. Eu me lembro o Rafael Moura, quando chegou no Inter, criticado numa coletiva, chegou com o papelzinho, né? Tô falando de mim, só que é o seguinte, eu tô aqui, 6 gols, 7 assistências, estão criticando por quê? É mais ou menos o Inter, né? Tem a pressão por uma falta de desempenho que eu concordo. Eu acho que o Inter, como a gente falou anteriormente, né, em relação ao Grêmio, tá tendo melhores resultados. Não tá jogando tão bem, mas tem resultados. Isso ajuda demais, né?
o horizonte ele é um pouco melhor. Então, né, tu almeja coisas maiores quanto as coisas estão ganhando. Enquanto tá ganhando, né? Mas quando eu começar a dar resultado, se quando deu o fim, por exemplo, é 0-0 o jogo, né? Conseguiu aquele jogo, aquela vitória, aquele gol, achou aquele gol e venceu daquela forma como foi. Então, tem que parar pra pensar. Então, não é porque não tá, né, tá ganhando que tá tudo certo. Não. Então, acho também que o Inter sofre de algumas carências também no time ali ainda, porque perdeu, querendo ou não, para a seleção, né? Não tem o Borré, então não tem ali o Valência, o Rocher no gol, apesar de ter o Fabrício que entrou muito bem, né? Então o Inter tem ainda precisa encontrar. E o treinador também, assim como o Renato, também coloca muito improvisos, né? Hora bota o Robert Renan de lateral, hora o René joga de líbero, né? Hora tu faz uma linha de 4 zagueiros atrás, né? Na frente joga o Wesley pelo meio, às vezes joga pela ponta, às vezes o Vandes por um lado. Então precisa encontrar ainda essa melhor maneira, equilíbrio de jogar, porque daí sim, aí com o desempenho e pontuando, como já fez em outras campanhas, como foi a Liga que deu ano passado na Libertadores, o time engrenou na chegada do Cudê e fez bons jogos, a tendência é automática, né? É vir uma sequência de vitórias, você tá bem na disputa da playoff agora da Sul-Americana, né? E aí o time começa. Quanto ao horizonte, eu acho que é mais tranquilo em relação ao comparativo com o Grêmio, né? O Wesley é titular absoluto? Com a fase, sim. Hoje ele está entre os 11. Acredito que sim. E com relação ao Internacional, é o que a gente vem pontuando desde o início do ano. Ele apresentou um projeto. O Internacional, esse ano, a prioridade dele é o Campeonato Brasileiro. Então, todo projeto tem que ter um tempo. Esse tempo, até essa semana, minha opinião, achei muito feliz a declaração do presidente do Internacional. Sim, a gente não está entregando um bom futebol, mas a gente está garantindo os 3 pontos. Nesse momento, o mais importante é o que importa, né? É os 3 pontos. O desempenho em campo ele vai ser uma consequência de um trabalho que já está sendo executado desde o final do ano passado. Então, assim, com a montagem do time, com a adaptação de alguns jogadores que chegaram, selecionáveis, que agora estão prestando trabalho às suas seleções, de suma importância para o elenco, e sim, vai baixar um pouco o nível técnico, mas a prioridade e a consolidação do projeto lá na frente, lá ao final do ano, vai se confirmar tendo esses resultados, mesmo não jogando bem. Não, jogou mal contra o Corinthians? Não é jogar mal contra o Corinthians, mas poderia ter desempenhado um pouco melhor o seu futebol. Mas tem que lembrar isso. Tem que lembrar quantas peças saíram do time principal e também do banco de reservas. Né? Mas a instituição internacional ela está mais consolidada, vamos chamar assim, mais pronta para o Campeonato Brasileiro, porque o projeto foi montado para isso. O projeto do Internacional 2024 é o Campeonato Brasileiro. Foi feito um investimento alto, né? Foi feito um investimento alto, as peças estão correspondendo 100% em campo? Ainda não. Mas a gente está falando de meia dúzia de rodadas, tivemos toda a questão das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que travou um pouco o desempenho de treinamentos, o trabalho do Eduardo Cudê frente ao elenco, mas o projeto está sendo desenhado. Está se mostrando que o Internacional hoje tem pontuação de líder, com as 2 rodadas que estão faltando, os 2 jogos pendentes. Confirmando as vitórias, claro que isso é muito subjetivo, o Inter tem o mesmo número de pontos do Botafogo. Então se demonstra que o projeto está indo no caminho certo. Vai se confirmar o título? Isso é impossível a gente prever. Isso a gente, como o equívoco que nós trouxemos de algum dos programas aqui do ano, do início do ano, garantindo que o Internacional seria campeão do Campeonato Gaúcho. Isso já mudou o discurso. Já mudou o discurso porque quando tu confirma um título, a tua obrigação é chegar e ser campeão. Só que quando tu promete um projeto onde tu busca o título, sabendo da qualidade de outros clubes... O presidente afirmou, né, que vamos ser campeão gaúcho. Ele afirmou em coletiva inicial do ano. Então, quando tu pesa um pouco, tira um pouco do peso. Quando tu diz, vamos disputar o título, pois nós temos um projeto. E isso ele está consolidando. Ele está conseguindo chegar lá, passo a passo. Isso é um trabalho árduo, é sim um caminho de formiguinha. São 38 rodadas, muita coisa tem para acontecer ainda. Então, por enquanto, sim, o Inter está com uma base bem superior ao Grêmio. Tu citou ali sobre desfalques, JM. E essa semana o Maurício está em tratativas aí para ir para o Palmeiras. Vai fazer falta o Maurício para o Inter? Penso que sim.
Penso que sim. Eu tenho a opinião que todo o jogador de qualidade, em um momento ou outro, ele vai fazer falta quando ele não está no elenco. Se nós temos jogadores médios ruins, eles vão fazer falta no momento de carregar piano. Mas os jogadores de qualidade, como é o Maurício, ele não é uma consolidação. O Maurício, infelizmente, ele teve um peso maior de negativo por causa das desclassificações do Internacional, por causa das campanhas que eles tiveram. Mas ele não é bagagem, né? Mas ele é um bom jogador. Ele posso dizer um excelente jogador? Ainda não. Ele ainda não confirmou. Mas somente o movimento dele estar indo hoje para, vamos poder chamar que é o melhor projeto chamado Palmeiras em nível nacional, já demonstra que qualidade ele tem. Então eu penso, a minha opinião é que sim, ele vai fazer falta ao Internacional. Ele era hoje titular absoluto do Inter? Talvez não. Mas ele era uma peça importante para o projeto e para o elenco do Internacional objetivar títulos. Porque ele tem uma qualidade técnica muito mais elevada que outros que estão no elenco. Com certeza. Maurício era muito importante no Inter? Era muito importante. Jogador de seleção pré-olímpica, jogador que, com o Mano, já tinha destaque quando ele foi vice-campeão brasileiro, fez golaço de fora da área, um cara que chega de trás, uma característica que pouco tem, né? O cara que chuta de fora da área, o cara que na ausência do Alan Patrick é o cara que chama a responsabilidade, exerce duas funções, pelo menos no meio campo, é um cara muito versátil, né? Então, tinha identificação com a torcida, mas era uma coisa que estava meio que desenhado para acontecer, né? Eu acho que desde o ano passado já havia rumor de sair para a Europa, para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, e agora acabou concretizando, né? Diz o presidente que estava dentro do pacote. Para chegar os jogadores, tem que sair alguns, né? Então, sim, ele, acho que o Vitão também tá na pauta também. Então, assim, é uma perda, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador, tem muito potencial, acho que é um cara novo ainda, tem muito que aprender. Não é um craque nem nada, mas é muito promissor, né? É acima da média aqui no Brasil hoje, né? É uma perda sentida pelo Inter, sim, né? Acho que até pela idade. Até pela idade, o Inter hoje, por exemplo, sofre essa questão. Ó, não tem o Alan Patrick, por exemplo, quem é que joga ali? Tu vai ter que botar um Bruno Henrique mais pra frente um pouquinho, um Arangues para fazer aquela função que já não tem a mesma velocidade né, de ir e voltar, de pisar na área, de entrar na área o tempo todo. Então o Inter sentiu falta. Então, sem dúvida nenhuma, é um cara que vai fazer falta, sim. E essa palavra responsabilidade, essa é a característica que a gente também trabalha aqui conversando, a responsabilidade que se deu ao Maurício. Sim. A responsabilidade em cima do futebol dele. Isso não somente a ele, mas pelo histórico do Inter, no histórico recente ao Internacional. Daqui um pouco se atribuiu algo além do que ele pode entregar. Um exemplo claro disso é o Wesley. Exatamente. O Wesley chega no Cruzeiro, Verdade. o Wesley chegou no Cruzeiro com uma responsabilidade de craque. Sim. Não conseguiu render. De uma ótima temporada pelo Palmeiras, né? Chegou com status lá. Hoje ele chega no Internacional, desempenha a sua melhor campanha com o número de gols, por ele ser um coadjuvante. O Maurício hoje, como muito bem colocado pelo Lucas, ele tinha responsabilidade no Internacional. Ele falha em jogos mata-mata, já ponto negativo, porque o histórico do Inter está cobrando que não tenha mais esse tipo de erro. Mas hoje ele vai para um Palmeiras, ele não vai ser titular no primeiro momento, e tampouco ele vai ter responsabilidade de erguer taça lá. Sem dúvida. Até porque é um time vitorioso lá, né? Ele vai como time é acostumado a levantar taça, né? Ele vai como um jogador coadjuvante. Então é essa visão que eu tenho, que ele é muito promissor para aprovar no Palmeiras o que ele conseguiu desenvolver no Internacional e melhorar. Sem dúvida. Melhorar para fins de futuro mesmo. Porque aqui a responsabilidade dele estava muito focal, tem que ser campeão. Muitos jogadores do Inter vão ter esse problema e já tiveram nesse curto período de história, saíram algumas saídas e vai acontecer, pode voltar a acontecer se não confirmar alguns títulos. Então essa é a visão que eu tenho sobre o Maurício. No Palmeiras ele tem tudo para dar certo, é um excelente jogador, uma qualidade técnica que eu vejo muito boa, e sendo coadjuvante naquele elenco campeão, ele tem mais tranquilidade para desenvolver o futebol dele. Tem muitos jogadores que saem da dupla ou que vêm para a dupla, e não por coincidência tem jogador que parece que não é feito para ter responsabilidades. Por exemplo, o Wesley, quando foi para o Palmeiras, que não era o ator principal do teatro envolvido, ele foi muito bem. Quando ele foi para o Cruzeiro como ator principal da peça, acabou. Quando ele vem para o Inter como um reserva do Wesley, um reserva do Wanderson no primeiro momento, sem responsabilidade, tá indo muito bem. E vale lembrar que a chegada dele foi contestada, né? Muito. Inclusive, o Wesley? Por que trazer o Wesley? Wesley? Falaram que ele estava mal no Cruzeiro. Sim, não jogava, né? Então, assim, tem jogadores relacionado para os jogos, né? Tem jogadores que têm esse perfil mesmo de
de não ser a peça principal e acabam desempenhando melhor do que se fossem responsável. O Edenilson é um exemplo disso. Quando ele estava no Inter, que era cobrado como uma peça principal, que ele que deveria resolver. Não sentiu bastante essa pressão. Antes de vir para o Inter e pós-Inter, que ele não teve mais essa responsabilidade, ele teve uma melhora significativa, porque talvez seja o perfil dele nunca no time ser o responsável. Exato, e sim ser o coadjuvante, dá certo. Tem sabe o quanto a pressão é grande também, né? Gigante. Ser o principal jogador do time. Todo clube que ele passou, que ele não era o principal responsável, ele foi muito bem. A partir do momento que ele veio para o Inter, ele teve essa responsabilidade, o que no Inter talvez... qualquer um que vem agora talvez seja cobrado, porque é um clube que está numa sofrência muito grande e numa carência muito grande de ter um responsável como era com o D'Alessandro, por exemplo. E também é natural que qualquer jogador que venha que não tinha responsabilidade, sem querer, tem essa responsabilidade, né? Mas tem muitos jogadores, independente do Edenilson, independente do Maurício, ou das suas responsabilidades, que tem características de ser ou não importante. E está tudo certo, não tem problema não ser o principal. Ser coadjuvante também te torna importante dentro do sistema de jogo ali, né? Então é bem normal. Saindo um pouquinho de Porto Alegre, Lucas, vamos um pouquinho para Minas, falar um pouquinho do Atlético. Essa semana, mais um jogo, o Hulk, atacante mineiro, teve a sua expulsão durante o jogo e mais uma vez trouxe à tona a discussão sobre cartões e o quanto é importante e necessário que o juiz tome esse tipo de atitude. Isso é uma atitude correta, uma atitude exagerada? O Hulk está certo em cobrar, em questionar, ou justamente por ser um jogador tão, com uma cobrança tão grande em cima dele, acaba atrapalhando o próprio jogador? Isso dos cartões do árbitro. O quanto é certo, o quanto é ruim, o quanto é prejudicial, Lucas? O Hulk tomando cartão amarelo para reclamação? Não, novidade? Vou trazer aqui alguns dados, né? Ele chegou ao número de 50 cartões tomados. 46 amarelos, 6 vermelhos e 26 por reclamação. Mais de 50% dos cartões tomados por reclamar do árbitro. Não me parece ser culpa da arbitragem, né? Sim. O excesso de cartões. Algo tem de errado. Os relatos que se tem é que, de árbitros inclusive, é que não é fácil apitar os jogos do Hulk. Ele já xinga no começo do jogo, do minuto 1 ao minuto 90, ele tá sempre cobrando, tá sempre com o dedo em rixa aos árbitros, né? Isso nenhum nem dois falou. Outros jogadores e treinadores, como o Abel Ferreira também, é da mesma linha do Hulk, né? Mas falando do Hulk em específico, para ele que tem a bagagem na Europa e sabe que na Europa as coisas não funcionam assim, tu não toma cartão e não é expulso por reclamar, não tem montinho, tá aí a Eurocopa que mostra. Fala o capitão, como ele é o capitão, com o árbitro, num tom normal, sem elevação de voz, nem dedo em rixa, muito menos cara a cara, que não tem necessidade nenhuma. Não existe, né? Por que fazer isso aqui? Por que trazer para cá? Porque sabe que aqui a arbitragem não tem respeito nenhum, não é autoridade, não é tratada dessa forma. Então, no momento que na Europa tem esse respeito pelo árbitro, isso não acontece. Aqui acontece porque não tem esse respeito ao árbitro. Cabe à CBF, e se fala muito nisso, né, com a comissão de árbitros, de ter uma blindagem melhor e uma punição maior aos jogadores, né, por esse tipo de situação. Não pode um jogador de 50 cartões tomar 26 por reclamação, né? E no jogo ele tomou o cartão e reclamou, e no mesmo lance tomou o vermelho. Assim, sabe? Que não por coincidência o mesmo árbitro já tinha feito isso com ele também. Aí o que a diretoria do Atlético falou? Porque na verdade o cara tá perseguindo. No outro jogo também deu cartão pra ele. Pô, mas será que é perseguição do árbitro? Qual é a defesa que o árbitro tem quando apita várias vezes o jogo do mesmo jogador, como o Hulk, por exemplo? É dar o cartão. Sabe que ele vai reclamar. Sabe que ele vai xingar. E o árbitro, dependendo do árbitro, não tem paciência. Ele vai dar o cartão e vai punir. Se tiver que botar pra fora, tu bota. Quanto a punição não for severa, não pegar um gancho, o árbitro não tem montinho mais no árbitro, os caras conversarem com o árbitro, o capitão se dirigir com ele e cobrar, que nem ela lá fora na Europa, as coisas não vão funcionar. Então, eu assim, defendo nesse ponto a arbitragem, porque eu acho assim que os árbitros não são blindados, basta ver jogos grandes, Grenais, por exemplo, o excesso de cartões que é tomado por reclamação, às vezes tem 20 cartões no jogo, 15 por reclamação. É demais, então não pode ser assim. O Hulk tem esse histórico, outros treinadores e jogadores também fazem esse tipo de situação, então assim, acho que a CBF deveria tomar uma providência maior em relação aos árbitros para que isso não aconteça, né? A comissão do Atlético, né, falar com o próprio jogador, a comissão técnica falar com o jogador para, né, diminuir, ele como capitão, com referência dentro de campo, conversar. Era começo de jogo, por exemplo, né? Essa situação que foi no começo de jogo. Não tinha necessidade nenhuma de cair e reclamar do árbitro, mesmo que não tenha xingado o árbitro, de falar e colado ao árbitro, entendeu? Uma falta de respeito, que, né, pelas imagens parecia ser. Então... E o mais estranho é que a falta foi dada pro Atlético. Exatamente. Ele cai com a bola e reclama, toma o cartão e continua insistindo na reclamação colada ao árbitro. Esse é o ponto bem importante, que a falta não era contra. A falta era a favor. Sabe? A colocação que o Lucas fez, eu concordo.
ela traz, sim, todos os elementos que faltam para o Brasil. E o único ponto que eu discordo parcialmente é a questão que também tem que partir do jogador. Por que o jogador hoje sai daqui, entra na Europa, consegue entender a mentalidade lá? Fez a carreira toda lá. Sabe que lá o tratamento é diferente. Não tem por que tu vir pra cá e fazer isso, mas tu faz porque tu sabe que aqui, né? O jogador tem mais posição em relação ao árbitro, de repente? Não é a questão dele ter mais posição frente ao árbitro, mas é como tu bem colocou, é a estrutura, é a cultura do futebol. Hoje a nossa cultura aqui, infelizmente, é questionar a arbitragem. Exatamente. Hoje não existe uma rodada do Campeonato Brasileiro ou o campeonato que for, estaduais, enfim, que não tem uma discussão de arbitragem, porque não está com uma qualificação tão alta daquele centro que era para ter a autoridade dentro de campo. Hoje o árbitro erra, por exemplo, fazendo um gancho, o árbitro hoje erra em um lance duvidoso, vai pra geladeira. O jogador, quando o bola dele risca, xinga o juiz do que for, não acontece nada, né? Nem cartão toma no jogo. O árbitro, então... ele pega um gancho, mas ele retorna. É verdade. Ele retorna 2, 3 jogos depois, 5 rodadas depois, ele está apitando os jogos do mesmo clube que ele teve o erro. Exato. O erro é humano, ponto. O erro, a gente tem que minimizar o erro. Hoje a gente tem a arbitragem de vídeo, que veio para auxiliar os árbitros. E tem pontos que ainda está sendo precário a análise desse tipo de trabalho e está prejudicando em campo. Só que também todos têm responsabilidade frente ao esporte. Sim. E um dos principais peças que tem que ter respeito é o jogador. Então a minha crítica também é ao atleta Hulk, porque ele é um jogador que ele teve o nivelamento europeu, ele é alguém que poderia estar trazendo de fora para dentro algo positivo. Exato. E ele infelizmente ele está repetindo os erros lá de moleque. Então assim, os dados que ele tem, mais de 50% de cartões amarelos por reclamação, é algo que explica que ele não aprendeu nada lá fora. É algo que explica que ele volta para um sistema brasileiro que autoriza esse tipo de... Sabendo como funciona aqui as coisas, né? Sabendo como funciona aqui, só que isso só prejudica a ele como profissional e a instituição Atlético Mineiro. Ninguém mais. Porque os outros demais clubes não estão nem aí. Porque ninguém se une para fins de melhorar essa situação com a arbitragem. Nenhum dos capitães se une para falar, somente eu vou falar. Hoje aqui todo mundo, quando vai reclamar, é o time inteiro. O que é isso? Cadê o respeito? Só que a gente tem que trazer, falta respeito, sim. Só que falta respeito não só dentro de campo no Brasil. No Brasil, a gente, desde o torcedor no acesso aos estádios, desde um valor de um ingresso, desde uma alimentação dentro, isso tudo é falta de respeito com o torcedor. É um conjunto, e eu digo isso frente à instituição que está encabeçando esse cenário, que é a CBF. É uma crítica à CBF. A CBF ela tem que ser criticada porque é ela quem está conduzindo os negócios aqui dentro. Então, assim como a gente critica instituições, Grêmio, jogadores, comissões técnicas, treinadores, tem que também começar a crítica maior dentro das confederações. Sem dúvida. Porque enquanto não alterar de cima para baixo, isso nunca vai mudar. Porque o atleta, por incrível que pareça, ele é o último da escala. Porque tem desde a CBF até o jogo. Tem tudo muito envolvido. Tem estrutura de jogo, tem árbitros de jogo, tem delegados de jogo. Ninguém respeita. Então, essa fala do Lucas, que aqui, vamos dizer assim, dão abertura, sim, isso está completamente errado. Só que é uma cultura das pessoas. Enquanto não tiver a responsabilização das pessoas, as instituições não mudam. Não adianta nada o taticamente mudar e as três pessoas que estão aqui se manterem na mesma postura, com a mesma conduta e com a falta do respeito. O taticamente não vai conseguir alterar. Então, a minha crítica maior nessa situação toda é com relação ao Hulk. E a todos os atletas de futebol que causam esse tipo de mal-estar dentro das partidas. Porque o torcedor está lá para olhar um jogo de futebol. Não está lá para olhar uma discussão de jogador com o árbitro, não está lá para olhar esperando 4, 5, 6, 7 minutos para uma revisão de VAR. Isso tudo são problemas que quem tem que resolver está lá em cima. CBF. É acima. Eu ia falar sobre a questão do combo, né? Foi expulso com o início de jogo. Quanto é que terminou a partida? Por um lance de reclamação, né? Foram 4-0 do jogo pro Palmeiras, né? Deixou o time na mão, mais uma vez por questões de cartão. Então, todo mundo sai prejudicado nessa situação, né? Então, para deixar registrado que acho que a CBF é o grande problema hoje, porque já deveria mais do que nunca tomar uma providência em relação a isso. Como é lá fora. Tem que pegar o que tem de bom lá fora para trazer para cá. O árbitro tem que ser blindado. Dá uma punição maior, dá uma suspensão maior. 3, 4 jogos para o jogador. Interessa é o Hulk.
Mas é o Hulk, não interessa. No próximo jogo dele, te garanto que ele vai conversar direitinho com o árbitro. Vai ter respeito pelo árbitro. Vai reclamar, mas de uma forma civilizada, tu entendeu? Vai começar aos pouquinhos, mudar um pouquinho, sabe? Que a gente falou a questão de, o culpado é o Hulk, sim, mas vai mudar. Vai mudar. Eu acho que, por incrível que pareça, sendo bastante extremista agora, acho que essa atitude do árbitro traz só coisa positiva, porque daqui a pouco um próximo árbitro vai ter mais coragem, Sim. E o outro também, Sim. E daí talvez comece a se criar um respeito maior pela arbitragem. Exato. Talvez essa atitude seja positiva. O clube vai criticar o jogador porque toma um cartão de forma excessiva, vai punir o jogador, vai começar a mudar aos pouquinhos, entendeu? O próprio Kahneman, ídolo do Grêmio, sofreu com isso aí, foi chamado a atenção, e é um cara que... Exato. Tá... O cara que do embate, né, que tá... Com um lance importante precisa fazer uma falta, mas tá pendurado por causa de um cartão por reclamação com 10 minutos de jogo, por exemplo. E o cara é um ídolo, né? Exatamente. Ídolo, então, exatamente. Não, independente da grandeza do jogador, o clube é sempre maior. Sim, Isso é indiscutível, né? É inegociável. Inegociável. Né? Certo? Vamos fazer um comercial, pessoal. Aquele intervalo de 10 segundos, Lucas. Aqui o nosso programa intervalo são 10 segundos. Voltamos logo. Até daqui a pouco. E estamos de volta com Taticamente. Sejam muito bem-vindos a quem não estava conosco no primeiro bloco. Vamos começar o segundo bloco agora trazendo números em relação ao Renato, técnico hoje do Grêmio, na sua história do futebol. Lembrando que esses números não são relacionados especificamente ao Renato no Tricolor Gaúcho. Esses são números do Renato na sua campanha como técnico, independente do clube, certo? Começando pelos estaduais. Hoje o Renato Portaluppi tem 18 estaduais disputados e conquistados 5, todos eles com a equipe do Grêmio. O Renato, nos 18 estaduais que ele participou com o Grêmio ou sem o Grêmio, ele só foi campeão com o Grêmio, certo? Copa do Brasil, foram 12 disputadas até hoje. Ganha 2, Fluminense e Grêmio. Lembrando que a do Grêmio, a Copa do Brasil, tem aquela velha discussão sobre se foi entregue o time pelo Roger ou não e se ele realmente acrescentou algo no time já pronto. Libertadores, 8 disputadas, ganha 1, com a mesma discussão do Roger. Se somarmos o tempo... Campeonato Brasileiro. 16 campeonatos brasileiros disputados, nenhum conquistado. Se pegarmos o tempo de carreira, 24 anos na profissão, conquista total, 10 títulos. Títulos disputáveis nesse período de 24 anos, 60. Ou seja, ele tem 1/6 de campeonatos disputados. Se formos dar importância aos principais, ele tem uma Libertadores e 2 Copas do Brasil. Uma Libertadores e uma Copa do Brasil discutida por muitos gremistas e pessoas de fora em relação a o quanto ele realmente teve participação. Nós trouxemos já semana passada aqui no programa que todos os jogadores do elenco campeão 2016 e 2017, todos eles, sem exceção que foram em programas esportivos, ninguém cita o Renato como técnico que acrescentou algo para o título. E é unânime, todos eles citam o trabalho do Roger, a sistemática do Roger, a maneira do time de jogar implantada pelo Roger e que o Renato depois só foi campeão. Aqui nós não trouxemos discussões sobre quanto isso é importante, não. Isso é só um fato e cabe ao torcedor gremista ou não gremista entender o quanto isso é válido ou não. Quanto aos números, o que vocês acham? É um número proveitoso? É um número que poderia ser melhor pelo que ele representa no Grêmio e fora do Grêmio, no próprio país, o Renato, que é quase um folclore? O que vocês pensam em relação ao número da sua história? O número, realmente, são os números baixos, né? Em termos de conquistas. É difícil, às vezes, a gente julgar, assim, se pegou um time do Roger na época e depois sumiu, porque senão a gente também vai falar de vários treinadores que entraram ao longo... O Cudê no Inter, por exemplo, ano passado, na Libertadores, pegou o time. Se fosse campeão, será que foi ele que montou? Os jogadores já não estavam? O Mano saiu criticando, dizendo que o time estava montado, deram 2 peças para ele e o time engrenou e poderia ter sido campeão. É difícil dizer isso, né? Então, mas realmente, são números baixos, né? Se espera mais, até pelo que ele representa ao Grêmio, né? Dá para dizer também que não ganhou, mas fez bons trabalhos nas passagens dele, fez bons trabalhos, conquistou títulos, né? Interessa se é campeonato estadual, Copa do Brasil, Libertadores, ele conquistou, né? Ele tem sua parcela de contribuição com o clube e alta, né? Tanto como jogador como treinador de futebol. Mas são números que podem ser melhorados, sim, com certeza, né? Baseado
nessa história, né, de dados aí, realmente são números baixos, né? Acho que poderia sim ter mais conquistas, mais títulos, mais trabalhos que ficassem marcados, né, na passagem dele pelo Grêmio. Acho que é isso. O Renato, ele sempre traz o discurso de que treinador tem que levantar títulos. Então, ele... Querendo ou não, tá levantando, né? Querendo ou não, tá levantando e querendo ou não, ele brinca bastante que tá cansado de erguer taças. Isso, claro, é tudo em tom de brincadeira. Mas, claro, demonstra-se bem pelos números que ele tem uma certa dificuldade de ser campeão em campeonatos de longo prazo. Quando eu digo com longo prazo, a Libertadores dura de 6 a 8 meses, sim, também, mas são jogos mata-mata. Nós temos uma eliminatória dentro de um grupo e, posteriormente, mata-mata. Então, se verifica pelos números trazidos que ele hoje ainda tem uma trava, vamos chamar assim, de conquistar um campeonato de um ano inteiro, de uma estabilidade de um trabalho, de manter do início ao fim uma regularidade que ele ainda não conseguiu. Eu acho que é isso que mais pesa pra ele, né? A questão do Campeonato Brasileiro, no modo geral, né? Tipo, de iniciar lá atrás e chegar bem lá na frente. Isso, e ele não consegue resultar essa regularidade em títulos com os times que ele já defendeu. Mas não tem também como dizer que ele não é um técnico campeão, porque dentro desse número, sem dúvida, sendo 1/6 dos títulos conquistados, tem que verificar também o contexto dos treinadores. Quem dentro do Brasil tem 1/6 dos títulos conquistados? Isso fica uma provocação aí para um próximo programa, um próximo debate, mas enaltece o Renato com as taças levantadas e critica-se o Renato pelos campeonatos de longa duração. O Independente, aqui para deixar bem claro, aqui independente do título, não é julgado o título, é julgado o título ou não. E esses números realmente eles trazem uma dúvida em relação à qualidade como técnico, embora todo mundo sabe como gestor de grupo, como um motivador de grupo, ele é acima da média, mas eu acho que é interessante as pessoas, principalmente o torcedor gremista, avaliar esse número em relação ao que tem à frente do clube, né? E por falar em títulos e classificação, o Internacional essa semana teve a sua classificação heróica, né, na Sul-Americana para a repescagem, trouxe à tona mais uma discussão em relação ao quanto é importante comemorar uma classificação num campeonato que deveria ser classificado com uma certa sobra pelo poder que o Internacional tem pela instituição em si. Esse título, essa classificação, ela realmente tem que ser comemorada como está sendo ou tem um certo exagero? Tem que ser comemorado toda a classificação, seja o campeonato que for, tem que ser comemorado. Eu acho que teve um pouco de exagero, justamente porque a gente conversou no bloco número 1, né? Que é da questão do desempenho, né? O Inter, vamos lembrar que antes da parada, né? Em função do que aconteceu, o Inter já não estava desempenhando bem. O Inter empatou com o Tomayapo dentro de casa, o Inter saiu para jogar com o Belgrano, fez uma estreia muito fraca fora de casa, o Gauchão, o Inter não conseguiu eliminar o Juventude. Então esse peso veio, o desempenho não estava aparecendo já. Então, um grupo que era para classificar de forma tranquila, o Inter acabou lá na Bacia das Almas, classificando, no Jacônico, toda aquela atmosfera, achou o gol, classificou e vibrou. Então, é muito disso. Porque o cenário ideal seria uma classificação, comemorar, tem que comemorar mesmo, mas de uma forma normal, né? Até porque a obrigação do Inter, pela camisa que tem, passar de fase em primeiro do grupo. Não em segundo, no último jogo, tem que fazer toda uma atmosfera para ir para o playoff, para depois tu dar um segmento adiante dentro da competição. Né? Que a carreira tem mais jogos, ficou um tempo parado, então já está com muitos jogos por jogar. Jogos atrasados de Campeonato Brasileiro. Né? São 2 partidas. Ainda tem mais 2 jogos agora de playoff. Então, né? Acho que esse é o grande ponto que a torcida cobra, né? É o desempenho do Internacional melhor, porque tem qualidade. Foi montado um time, 1 ou 2 jogadores por posição, justamente para esses momentos de dificuldade. De lesão, de jogadores de seleção brasileira. Então, acho que foi demasiado, muito em função disso aí, porque não está tendo desempenho, está tendo resultado. Né? Então, fica um pouco esse alerta ligado no Inter, né? Para ao longo da temporada. A questão das comemorações exageradas trazidas, assim, isso eu penso também de uma forma que todo êxito dele tem que ser ressaltado. O êxito independente de classificação, vitória, até mesmo as frustrações, elas têm que ser entendidas dentro da tristeza. Então, a questão do exagero, a crítica ao exagero das classificações internacional não é desse ano, não é do ano passado, é dessa curta história que o Inter não vem com resultados positivos de títulos. Então, qual é a crítica maior? Poxa, tá comemorando uma semifinal de Libertadores, mas em um contexto em que o time tenha sido campeão anteriormente, 2, 3 anos atrás, a pressão não seria tão grande. Por que a crítica maior? Porque hoje está se comemorando uma vaga e não se comemora um título. Aí chega no momento
do vamos decidir e não consegue a confirmar. Inicia-se um ano Promissor? Um ano promissor, o presidente garantindo que seriam campeão Sim. e não conseguem ser campeão. Então, assim, tem esse ponto do exagero. A crítica maior, na minha opinião, é essa, porque não está conseguindo resultar em títulos. Então, o exagero da Já comemoração... traz essa bagagem junto, né? O exagero da comemoração é nesse sentido. Poxa, por que está comemorando? Por que está dando volta olímpica? Porque se classificou contra o River. Mas isso tem que ser comemorado. Mas, claro, a pressão maior é por causa da falta de títulos. Sim. Eu acredito, especificamente falando de classificação, Lucas e JM, eu acho que é muito perigoso tu comemorar nesse sentido, porque daqui a pouco tu se torna um time muito pequeno. Sim. É óbvio que sim, tem êxito na classificação, ainda mais quando se torna uma classificação dificultosa, Sim. que não deveria ser, deveria Exato, ser mais... exato. Mas eu acho que isso pode apequenar o clube sem querer, involuntariamente. Porque daí, tipo assim, tá, o Atlético Goianiense, ou o Criciúma se classificou, e sim, seria heróico porque são times menores. Exato. Aí tá Daqui a justificado. pouco tu começa a pensar, mas só um pouquinho, é o Internacional, nós não estamos falando do Avaí ou de um time menor, a gente está falando do Internacional, clube campeão do mundo. Então daqui a pouco eu acho que isso tem uma linha, é muito perigoso tu andar numa linha tênue entre ser um grande e sem querer se tornar um pequeno. E eu tô falando isso era pro Grêmio também. Se classificar no grupo da Libertadores, Exato. heroicamente, num grupo Na Bacia das Almas, lá. o mais difícil era o Estudiantes, que já não está tão bem nos seus campeonatos internacionais. Sim. Eu acho que isso é perigoso nesse sentido de tu, sem querer, apequenar o clube, né? Tornar algo heróico uma classificação que deveria ser muito natural. Mas, obviamente, qualquer classificação, independente da situação, ela tem que ser comemorada. Sim, sem dúvida. Com a volta olímpica, classificou. Obviamente que o Internacional, especificamente o clube, talvez esteja mais eufórico porque tudo que está acontecendo com o clube nos últimos anos de jogar bem e chegar num determinado momento de qualquer campeonato do estadual a Libertadores e ser eliminado. Talvez por isso o Inter sim esteja comemorando muito qualquer classificação. E está tudo certo, o torcedor faça a sua parte. A torcida está aí para isso, certo? Saindo um pouquinho, pessoal, da dupla Grenal, falando um pouquinho mais agora de futebol internacional, especificamente a seleção brasileira que está na Copa América. E a seleção brasileira essa semana, a CBF em si, em relação à seleção, ao elenco da seleção, tomou algumas medidas em relação a pedidos para jogadores do elenco, certo? E eu vou ler aqui para vocês e vocês vão me dizer o que vocês acham em relação às orientações da CBF, tá? Primeiro, passar a imagem de seriedade. Segundo, evitar brincos chamativos. Terceiro, não usar colares extravagantes. Quarto, usar as redes sociais de maneira sóbria, com discrição, sem brincadeiras. Usar o celular na mesa e jantar somente depois da refeição. Evitar chegar ao estádio com fones de ouvido ou música alta. Evitar aparecer em vídeos oficiais ouvindo músicas e brincando no vestiário. Respeitar os horários e, por último, não atrasar a saída do ônibus. Essa foi a recomendação da CBF ao elenco atual dos convocados. O que vocês podem trazer em relação a isso? Primeiramente, me parece quando a gente ia jogar o Interclasse no colégio. O Interclasse. Que tinha um monte de regra para seguir, chegar no horário, não atrasar, entendeu? Mas falando sério, a CBF, eu acho que é uma tentativa também de resgatar um pouco do que a gente tá falando do Inter Grêmio aqui, a questão de títulos, né? Focar na Copa América, conquistar, trazer o Brasil de novo, o torcedor do lado, né? Ter amor à camisa verde e amarela, né? Então, estão fazendo tudo que é possível. Algumas coisas eu acho interessante, a questão do celular, por exemplo, né? O Renato no Grêmio, no vestiário, não deixa os jogadores, né, mexerem no celular para estar concentrado no jogo e nas refeições. Eu acho isso interessante, né? Acho que é o momento de tu trocar com o teu companheiro, conhecer um pouco mais, falar sobre o futebol, entrar no clima do jogo, tá focado. Acho fundamental isso. Quanto a algumas outras coisas, o fone de ouvido no ônibus, a rede social, tem muitos patrocinadores, tem que estar dando retorno. É mais complicado um pouco essa questão, né? De deixar eles conversarem, rirem, brincarem. Eu acho que é um pouco muito robotizado. Acho que não tem porquê. A seleção tem característica de ser natural. Ouvir um som, chegar, talvez, Copa do Mundo, os jogadores chegam conversando, rindo, né? Acho que não. Quanto ao celular, sim, né? Acho que é importante, acho que tá faltando isso aí mesmo. Às vezes o cara tá aquecendo, tá botando meião, tá ali mandando notícia no WhatsApp, tá postando no Instagram. Vou entrar, com quem eu vou jogar? Só um pouquinho. Não, tem que estar focado, né? Então, é uma medida que alguns clubes já adotaram, a CBF está adotando, e o outro eu acho um pouco exagerado. Brinco, a questão do cabelo, se é platinado, sabe, assim, é muito do perfil do jogador individual dele, né?
Mas, enfim, a CBF tomou essa medida, fez essa listagem aí para eles vão ter que, né, cumprir, senão, né, não fazer parte da seleção. E esperamos que dê resultado, né? Que é o principal. Até antes de iniciar a falar sobre seleção, mandar um abraço para o Henrique, que hoje não pôde estar presente, nosso representante do Rio de Janeiro. Grande abraço, Henrique. Obrigadão pelas felicitações do último programa. Fica bem aí. Com relação à seleção, eu vejo a seleção como qualquer outra instituição. E regras, elas têm que ser estabelecidas e têm que ser cumpridas. Quando a gente verifica uma listagem de regras para frente aos atletas, aos profissionais de dentro, é porque algo não está certo. Eles verificaram ali algumas possibilidades, por exemplo, celulares, uso de som, uso de brincos, colares, isso e aquilo, não estão condizentes com o ambiente. Eles querem voltar ao que a seleção brasileira tinha, que era quando tínhamos a ser campeões, a seriedade de estar na seleção. Por que os atletas, em todos os seus clubes, têm regras? Todos eles. Tem clubes que não aceitam celular, tem clubes que não aceitam brincos, tem clubes que não aceitam chuteiras devidamente de algumas cores, tem clubes que não aceitam entrar com som alto. E por que chega na seleção e tem que virar bagunça? Por que tem que chegar na seleção e fazer pagode antes do jogo? Se o jogador está confortável para fazer pagode e está correspondendo com resultado em campo, isso não tem problema nenhum. Só que a CBF conseguiu verificar que a gente não está ganhando. O Brasil não tá sendo campeão. O Brasil não está chegando a títulos. Então, daqui um pouco é uma medida extrema, como a gente citou no bloco anterior. Concordo 100%? Claro que não. Porque ninguém precisava chegar num atleta de futebol e falar, não coloque brinco, não coloque um colar, não use o seu telefone. Isso chega a beirar um absurdo. Mas tem que lembrar que todos os locais têm regras. O Taticamente tem regras, a Sonido Produções aqui tem regras. A gente tem que respeitar dentro das 4 linhas. Quando eu digo 4 linhas, dentro da instituição, que é a CBF. E outra, né, a gente não sabe também se em jogos amistosos do Brasil já não estava se passando, alguma coisa aconteceu em bastidores de chegada ao jogo, a questão, né, a questão de pagode, de som, que acabou sentindo a CBF ali, né? Não, vamos mudar de forma radical. A questão do prejudicando não é prejudicando muitas vezes o ambiente, porque o ambiente do futebol é de alegria. Eles trazem a preocupação... Questão de foco, né? Questão de foco do a questão de resultado. Porque se tiver tudo certo, eu penso que eles não teriam que estar retalhando os jogadores desta forma. Porque é uma forma de retaliação. Sim. É uma forma, eu utilizo uma camisa preta todo dia. Aí eu chego e bato, não pode utilizar a camiseta preta. Ou eu uso joias, vamos tirar o brinco e colar, vamos falar sobre joias. Eu utilizo joias. Aí eu chego e digo, olha só, tu não vai poder usar essa joia. Isso é um extremo que eles... daqui a um pouco passaram um pouquinho da conta, mas é porque não tem resultado. E não tem resultado e está tendo bagunça frente à instituição, sim, frente ao futebol. Porque a seleção brasileira hoje chega em qualquer ambiente, chegava, enfim, com respeito. Atualmente a seleção brasileira chegou mais um. Mas a seleção ainda tem prestígio? É lógico que tem prestígio. Nós somos pentacampeões mundiais. Mas daqui a um pouco a instituição CBF está tendo que trazer essa forma mais quadrada, vamos utilizar sim, para voltar aos trilhos da vitória e daqui um pouco dispensar. Como tu bem colocaste, o Interclasse. Por que o Interclasse era limitado a algumas situações? Porque senão ninguém prestava atenção no treinador, porque senão todo mundo ficava olhando para a rua, nos ônibus, todo mundo colocava a cabeça para fora. Lá a gente aprendeu que não pode colocar a cabeça para fora. Hoje nos seus carros, nos seus veículos, nos seus meios de transporte, vocês colocam a cabeça para fora para conversar com alguém, para xingar? Não. Então, daqui um pouco teve que ser necessário chegar e fazer uma listagem. Olha, vamos segurar um pouco o celular, vamos segurar um pouco o som alto para voltar aos trilhos da vitória, para focar no único objetivo de todos, sim, que é ser campeão. Se tu não quer estar na seleção, que eu duvido que algum jogador não queira estar lá, e também não queira estar disputando títulos, tu está mais preocupado com o teu ego de estar no telefone respondendo, como tu bem colocou, um patrocinador, o patrocinador ele é secundário. Ele é importantíssimo para a carreira dos jogadores, mas ele só existe porque tem uma competição acontecendo. Porque tem um jogador representando a marca dele. Então, se o jogador não está focado e o jogador não for campeão, ele não vai ter interesse nenhum em colocar a marca dele e estampar no peito, no brinco, no colar, no que for. Mas, claro, sempre é muito mal visto uma limitação. Mas, às vezes, também tem que se entender que dentro desses, em qualquer local, tem regras. Sim. Se eles estão intitulando essas regras,
Por que tem que criticar o jogador de não poder usar um brinco e num ambiente mais corporativo ninguém critica a questão, por exemplo, de utilização de boné ou moletom? Por que todo mundo tem que seguir uma regra formal? É nesse patamar que eu entendo que a CBF tomou essa atitude. Vamos colocar as regras, vamos colocar os pingos nos is e seguir daqui para frente para ser campeão. Sim, e isso, se formos fazer um comparativo, e daí tem quase que se traz uma ironia nesse comparativo, todas as seleções que entram assim com maior seriedade, nos vestiários e tal, são as últimas campeãs do mundo. Sim. Tá? Porém, a seleção brasileira campeã do mundo, a última, era o contrário do que a CBF está pedindo hoje. Exatamente. E a ironia é assim, então, assim, a seleção que era bagunçada e era zoeira e tal, foi campeã, e todas as outras que tornaram-se sérias também foram. Sim, então, daqui a pouco, nas duas linhas, tu consegue fazer alguma coisa. Eu até entendo o que o JTM está falando, né? Desse ponto aí, dessa listagem, seguir a risco, como empresas fazem. Mas as seleções que são campeãs, por exemplo, elas têm esse costume de ser sérias. Na Europa tu vê muito isso. Os caras chegam de ter gravata lá, de forma séria. É da cultura deles. Eles não vão deixar de ganhar ou perder por causa da cultura, entendeu? Então vai ver eles lá chegando de caixa de som, JBL, entendeu? Mas aqui no Brasil é assim a característica, entendeu? É esse o ponto. As coisas mudam. E realmente, as culturas, a seleção bagunçada que foi campeã, todas as próximas tinha resultado sérias também, né? Aquela seleção tinha resultado. Sim. Então, assim, a seleção tinha resultado também, é diferente. Os momentos mudam. A seleção de 2002, na última vez, nós estamos falando de 22 anos atrás. Faz tempo. O mundo é totalmente diferente. Sim. Vamos puxar algo que eu tenho, tá? Na seleção de 2002, quantos atletas tatuados tinham? Poucos. Acho que poucos, né? Eu não lembro de nenhuma agora. E hoje, qual é o atleta que não tem tatuagem? Preta, camisa preta. E outra, a tatuagem não quer influência, não diz nada. Só que é um momento, nós estamos falando de 22 anos atrás. No momento de 22 anos atrás, qual era o jogador que utilizava uma chuteira meia? É verdade. Qual é o atleta hoje que não usa uma chuteira meia? Qual é o que eu estou dizendo da questão do material que eles utilizam, do fardamento. Tudo vai se mudando. Sim. O que se mudou mundialmente falando? As seleções que levaram mais a sério levaram o título, porque a bagunça nesse momento talvez não tenha tanto cabimento por uma seleção que não está resultando em parece títulos. Um incômodo da CBF em relação a isso. Parece um incômodo frente ao mundo. Para ser tão radical a Alemanha, assim... uma das melhores seleções alemã, seriedade. A seleção da Espanha, seriedade. A seleção da França, Mbappé, é um dos caras mais sérios que existem no futebol, não dá nem entrevista. É um dos mais jovens. Para ver que a cultura da cabeça do jogador muda. Mas a gente vê que até mesmo lá fora, o Mbappé, eles chegam de fone de ouvido, eles chegam ouvindo a música deles. É muito assim, algo que incomodou, né? Eu acho que nos últimos jogos, inclusive, né? Na preparação da seleção brasileira, às vésperas de começar agora a Copa América, para ter esse resgate, como eu falei, de trazer o título, o Brasil focar e conquistar o quanto a CBF está levando a sério, isso é prova disso, né? De tentar conquistar a competição. E acabou fazendo essa lista grande. Então ali, na minha forma de ver, algumas demasias, questão de brincos e cor de cabelo, que acho que não muda para mim, né? Mas algumas coisas muito importantes que eu acho que vão ser bem, como a questão do celular, que é a principal delas ali, para poder ter esse time concentrado, focado, em busca do objetivo maior, que é o título, né? Sem dúvida nenhuma. Até para unir os jogadores ali durante sem dúvida. Criar um ambiente familiar, né, entre os jogadores. Criar um ambiente, né? E tornar mais fácil até para conquistas. Pessoal, ao final de cada programa nós temos um quadro chamado Para Esquecer e Lembrar, onde nós relatamos algo muito importante que nós entendemos como importante na semana do futebol. E eu vou abrir esse quadro. Para mim, essa semana, para esquecer, foi a confusão do Kudê com o torcedor, né, que ele falou lá na coletiva, chamou o torcedor de gordo e tal. Eu acho que isso aí não é legal para o futebol e, independente da situação, não é legal. E para lembrar, essa semana para mim, lembrar ao torcedor do Grêmio que motivação, ela não ganha jogo, a motivação ela tem um limite e acaba esse limite quando tu tem que ter conhecimento técnico e tático para ganhar um jogo de futebol. Ninguém só ganha sendo motivador. O conhecimento do futebol é muito importante para vitórias também. Essa semana eu trago isso. Lucas? Então, Marcelo, para esquecer, eu vou trazer na Eurocopa, Croácia e Albânia, onde as torcidas se juntaram para pedir morte aos sérvios, né, no meio do jogo. E que me chamou mais atenção, me deixou mais triste ainda, para esquecer mesmo. Os jogadores da Albânia estão jogando e cantando, né, morte aos sérvios. Então,
a ponto da Sérvia falar com a UEFA em prol de abandonar a competição, né? A Sérvia queria abandonar, não sei como é que tá essa situação. Acho que não vai acontecer, mas realmente lamentável e muito triste. E para lembrar, Cristiano Ronaldo, né? Com quase 40 anos, jogando como um garoto de 20 anos, mostrando que sexta Eurocopa dele, né? Mostrando que enquanto estiver fisicamente, mentalmente preparado, vai continuar construindo a história dele aí no futebol por muito tempo, e privilegiados somos nós de poder acompanhar esse craque, esse fenômeno aí. Essa reta final dele aí, em alto nível. Tão né? vitoriosa. Em alto nível, que é o mais importante, né? E pegamos no início e vamos pegar o fim. Exatamente. Exato. JM, para finalizar. Bom, para esquecer essa semana, eu vou começar com... O jogador de futebol ele tem que se preocupar em jogar. Então, para esquecer esses jogadores árbitros, esses jogadores que reclamam, vamos esquecer mais o fato com relação... Vamos exemplificar o Hulk, mas tem, dentre tantos outros, números, né? que infelizmente acabam influenciando na partida, e eu quero que isso... É para esquecer mesmo. O jogador tem que se preocupar em jogar futebol, em desempenhar seu profissionalismo dentro de campo e ganhar. Ponto. E para lembrar, Marciano, essa semana eu vou fazer um pouquinho diferente. Essa semana eu vou fugir um pouquinho do futebol. Para lembrar, pessoal, essa última semana que passou, como foi bem tratado no último programa, foi meu casamento. Então, para lembrar para a vida toda, eu quero sim lembrar do meu casamento. Foi um dia bastante especial para mim, bacana, para minha então noiva e hoje esposa. E quero deixar aqui eu te amo. Muito obrigado. Valeu. Parabéns ao casal. Pessoal, não, eu fiquei admirando. A cena. Congelamos, né? Quase filmei agora para fazer um story sobre isso. Pessoal, depois dessa declaração aí, quero mandar um beijo para minha também, para minha namorada. Fica aqui para mim também, né? Momento romantismo agora. Obrigado por mais uma vez estarem conosco aí até o final. Não se esqueçam, ao final do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, isso é importantíssimo para nós. Lucas, obrigado pela presença aí pela primeira vez. É só chamar e tamo Cara, mais do que convidado, vai ser um prazer enorme aí te ter no programa, JM. Mais uma vez, cara, brigadaço. Vamos lá, bora. Nós falamos final de semana que vem, né? Depende da agenda. Vamos mandar o convite lá pra festa, né? Nós estamos dentro, né? Henrique, abraço. Nosso setorista do Rio de Janeiro hoje não pôde vir. O nosso setorista de Minas, Rafael, também não. Todos em seus compromissos aí, tá tudo certo. Ganharam uma folga mais do que merecida. Abraço a todos. Sábado que vem estaremos de volta. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau.